Olá pessoal, eu sou Isabel Guimarães e esse é nosso 8º módulo Aprendendo a Analisar Seus Sonhos, tá? Para aqueles que estão por acaso vendo esse módulo e não tiveram acesso aos anteriores, eles estão todos disponíveis no meu canal no YouTube, tá? Vocês podem ir lá e acessar desde o módulo 1, assistir todos. Para aqueles que já vêm me acompanhando, meus amigos e minhas amigas que já estão desde o módulo 1 me acompanhando, eu queria dizer que a demora do sexto para o sétimo e agora do sétimo para o oitavo módulo se deve ao meu excesso de atividades. Veja, eu sou da Secretaria de Saúde, então eu sigo trabalhando, mesmo com a questão da pandemia, nós da saúde não podemos, né, parar. Eu continuo com o consultório, então eu continuo fazendo atendimento online, não estou fazendo presencial no consultório, mas eu estou fazendo atendimento online, mantenho essa atividade e ainda estou fazendo muitas lives e muitas palestras, e isso requer estudo, preparo, e esse curso é um curso que eu preparei com muito carinho e que eu tenho uma preocupação e tive de colocar para vocês um conteúdo que não tem a meta de torná-los especialistas em sonhos, claro, não tem essa meta, mas também não é um curso superficial. É um curso que lhe capacita, que lhe dá bastante elementos para que você possa analisar seus sonhos e até dar um pitaco ou outro assim no sonho do outro, mas esse não é o objetivo. O objetivo maior do curso é que vocês fiquem com uma ferramenta, com um roteiro, uma forma de analisar os próprios sonhos. E isso requer, né, de todos nós uma certa profundidade. Eu não poderia fazer uma coisa superficial, por isso que não dá para fazer de qualquer jeito. Eu tenho que parar, tenho que organizar. Eu procurei selecionar para vocês conteúdos que tivessem essa perspectiva, uma perspectiva de não ser superficial. E isso requer que eu leia todo o material, que eu selecione dentre todo o material, arsenal de material que eu tenho sobre sonhos, aquilo que seja a essência, sabe? Tá, sim, a dica bem da essência mesmo para vocês. Eu fiz isso, continuo fazendo e farei até o módulo 10. Por isso o tempo assim que está um pouco prolongado entre os módulos, né? Até o 7 eu consegui ir mais rápido, mas eu fui me ocupando, eu fui sendo bastante demandada e eu acho que nós estamos num momento muito importante, nós não podemos nos furtar a essa colaboração de estar nesse lugar de fala para as pessoas, porque as pessoas estão carecendo e é importante fazer isso. Tampouco posso parar meu trabalho na Secretaria de Saúde, nem deixar de atender aos meus pacientes. Então é isso, tá? Mas não se preocupe que nós vamos até o módulo 10, tá prometido e pode aguardar que sai, tá bom? Mesmo que demore um pouquinho. Então, eu falei no módulo 7 para vocês a respeito de níveis dos sonhos. Então, os sonhos, eles podem vir do cotidiano, né? Coisas e vivências da nossa vida cotidiana, ele pode vir do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Sendo que do inconsciente coletivo, quando a gente está sonhando, essa divisão, ela não existe, tá? Eu estou colocando aqui como uma forma didática da gente compreender as camadas, digamos assim, ou os níveis de sonhos, como se viesse de uma camada mais superficial até uma camada mais profunda. Mas quando você está sonhando, isso se mistura. Então você pode ter um sonho arquetípico ou luminoso, daqui a pouco eu vou explicar o que é luminoso, com elementos também da sua vida cotidiana e do seu inconsciente pessoal. Eles não se excluem, eles se misturam na hora do sonho. Apenas para você saber que no sonho você vai ter elementos da sua vida cotidiana, você pode ter apenas, mas não só, elementos do seu inconsciente pessoal, pode ter apenas, mas não só, assim como no sonho luminoso também você pode ter elementos dos dois níveis anteriores, tá? Então, o sonho luminoso, o arquetípico, é um sonho que vem de uma realidade, digamos assim, suprapessoal. É uma realidade fantástica, ela tem relação com mitos, com a simbologia religiosa. E luminoso
se refere a algo, a um acontecimento que deixa uma impressão, que vincula a gente ao espiritual, que vincula a gente a algo para além de nós mesmos. O luminoso é bastante utilizado para descrever o êxtase religioso. Então, quando Paulo de Tarso, as portas de Damasco, segundo reza a tradição cristã, encontra com Jesus, aquilo é um encontro luminoso, porque aquilo o modifica, aquilo causa nele uma impressão tal que o modifica para o resto da vida. Então, luminoso vem de numen, vem do espiritual, do encontro espiritual, de um acontecimento espiritual. E quando eu estou falando espiritual, eu não estou aqui me referindo a espiritual no sentido da religião A ou B. Eu estou falando algo que é para além de nós mesmos, algo que nos deixa sempre uma impressão profunda, né? O numen é a matéria-prima das experiências religiosas, como eu disse, das experiências de êxtase religioso. Então, e esses sonhos luminosos, eles vêm do inconsciente coletivo, por isso eles também são chamados de arquetípicos. Então vocês vão ouvir ou ver e tal, as pessoas falando assim, é um sonho arquetípico, ou luminoso, é a mesma coisa. Esses sonhos arquetípicos, só relembrando, porque eu já falei lá atrás, nos primeiros módulos, o conceito de inconsciente coletivo, o conceito de arquétipo. Então, arquétipos são como leitos de rio no psiquismo, ou seja, é por onde forma, ou é a forma, a base, que forma o assoalho do psiquismo humano. E os arquétipos são essas tendências humanas que estão presentes em todos os povos, em todas as culturas. Eu gosto muito de trazer o exemplo do iceberg, só relembrando a parte de cima, consciência, a parte que fica para baixo no mar, inconsciente pessoal, que é muito maior do que consciência, e o próprio mar seria para mim um inconsciente coletivo, na qual esse inconsciente pessoal está mergulhado, portanto bebe desta fonte, está totalmente embebido também nessa fonte do inconsciente coletivo. Então muitas das nossas reações, muitas atitudes que nós temos, muitas vezes são impulsionados pelos arquétipos. Então, um sonho arquetípico, ele pode acontecer em momentos de grande crise na vida de uma pessoa, né? Ou em momentos críticos, ou também ele pode acontecer para aqueles que estão sim, verdadeiramente muito empenhados no seu processo de autoconhecimento e de individuação, muito vinculados ao inconsciente, buscando, querendo. E esse tipo de sonho também pode acontecer. Bel, como reconhecer um sonho arquetípico? Veja os sonhos vindos da vida cotidiana, que tem relação com a vida cotidiana, com o inconsciente pessoal. São sonhos que você vai ter com coisas que você conhece. Você vai sonhar que está em casa, você vai sonhar que está no seu ambiente de trabalho, você vai sonhar que está numa praça ou em qualquer lugar, vai encontrar pessoas estão caminhando, você vai reconhecer todos os elementos que estão ali. O que acontece com o sonho arquetípico? Eles vão aparecer elementos que não são, você não conhece, elementos desconhecidos. Então você está sonhando que você está numa praça, né? E de repente aparece um dragão cuspindo fogo. Bom, dragão não existe, ou um extraterrestre, ou uma criatura maravilhosa, uma fada, um duende, um unicórnio. Então são elementos que você não conhece, mas entretanto são elementos que você pode fazer analogia com mitos e com as simbologias muitas vezes religiosas. Às vezes você nem conhece o mito e você tem o sonho. Às vezes você nunca nem ouviu falar, você pode ter um sonho que faça alusão a um mito de uma tribo primitiva e que você simplesmente tem aquele sonho porque ele vem do arquétipo, como o arquétipo do inconsciente coletivo, né? E vem dos arquétipos, e como
os arquétipos, eles fazem parte da estrutura psíquica do ser humano como um todo, você sim pode ter um sonho com um motivo vindo de um mito, de uma cultura que você desconhece na consciência, mas está lá no assoalho psíquico de todo ser humano. Então tudo que está à disposição de todo ser humano, qualquer um pode acessar, né? Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer da importância da cultura, da importância do conhecimento, porque quando você tem um sonho arquetípico, você vai ter que fazer o que a gente chama de amplificação, né? Que é tentar compreender os símbolos, fazer a leitura, decifrar os símbolos. Vai ser muito importante que você conheça de mitos da cultura universal. Isso é muito importante. Então, quanto mais culto, quanto mais a pessoa lê, mais a pessoa conhece, mais fica apta a analisar os sonhos. Então, um terapeuta, ele precisa se dedicar muito, psicólogo, terapeuta, precisam se dedicar muito estudo para poder ter isso em mente, porque na hora que o paciente conta um sonho, você imediatamente faz um vínculo com um determinado mito que você estudou, que você leu, e isso ajuda bastante na hora de analisar os sonhos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo que está no livro Os Sonhos e a Cura da Alma, de John Stanford, que é um livro que eu gosto muito. Ele traz o sonho da pequena Consuelo. Consuelo é uma menina, uma garotinha mexicana, que está vivendo uma situação crítica. A mãe faleceu, ficou ela, 2 irmãos e o pai. O pai fica naquela angústia dividida entre o amor e o ódio pelas crianças que ele não sabe o que fazer. E ela tem um irmão que nutre por ela uma inimizade muito grande e ela tem medo até do irmão, né? O irmão bate, aperta a cabeça dela, enfim. E ela tem um sonho. Nesse contexto, é uma menina de 10 anos que vive numa situação de precariedade, que não tem acesso a nenhuma cultura e que foi criada dentro, fervorosa, a mãe católica, então dentro da religião católica. Na casa dela tem aqueles altares que o pessoal no interior gosta muito de ter, né? O altarzinho dos santos e tal. E aí essa menina, ela tem um sonho. Ela sonha que os santos foram tirados do lugar de onde ficavam e que ela estava no quarto com a irmã, mas a porta do quarto do pai estava entreaberta e ela vê quando o pai abre o peito e arranca o coração de um jovem que mora no prédio também, um jovem pintor, e o pai suspende aquele coração ainda pulsando na mão. Ela fica muito impressionada com esse sonho, ela conta esse sonho nesse trabalho de investigação desse escritor, e ele imediatamente lembra que os astecas, os antigos astecas, que viviam inclusive naquela região, antes de serem exterminados pelos civilizados, ele lembra que eles faziam um ritual de sacrifício humano, arrancando o coração exatamente daquela forma como ela vê o pai fazendo com o jovem pintor. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aquilo que eu falei sobre, antes de seguir, sobre os níveis do sonho. Veja que tem aí todos os níveis, tá? Ela sonha que está na casa dela, então são elementos da vida cotidiana, com o pai, que é a imagem do complexo paterno que aparece, que está no inconsciente pessoal, e o ritual de arrancar o coração, que já faz parte do sonho arquetípico, do sonho do inconsciente coletivo. Só para vocês terem uma ideia, com esse exemplo do que eu falei sobre os sonhos, eles se interpenetram. Bom, voltando a Consuelo, ao sonho de Consuelo, e esse sonho remete, o escritor lembra desse ritual. Então, existia um ritual entre os astecas de arrancar o coração. E por que os astecas faziam isso? Eles faziam isso porque eles acreditavam que o Deus Sol, todos os dias à noite, empreendia uma jornada muito perigosa em que as estrelas, que eram consideradas demônios, queriam retê-lo. E se ele fosse vencido pelas estrelas, deixaria de existir o dia não amanheceria, né? E isso seria o fim daquela civilização. E eles, então, têm que fazer esse ritual de arrancar o coração, de derramar esse coração e o sangue para
aquilo eles estavam passando energia para o Deus Sol, para que ele pudesse vencer a batalha contra as estrelas. Ora, claro que a menina não tinha acesso a isso, ela não tinha esse conhecimento de mitologia, porque, e mesmo que tivesse tido também não teria nenhum problema, continuaria sendo um sonho arquetípico, mas muito difícil, porque veja que ela vinha de uma tradição católica, então provavelmente esse tipo de conversa de uma família humilde e católica. E veja um detalhe interessante do sonho, que os santos eles são retirados do lugar, ou seja, a religião formal da qual a menina está inserida não vai responder e não está respondendo naquele momento de crise, não a está ajudando. Então o inconsciente evoca uma imagem de um ritual de doação de energia, ou seja, um ritual de força suficiente para dar àquela criança a energia que ela está precisando para sobreviver àquela situação extremamente adversa, de uma mãe morta e de um pai que sai para prover as crianças e de um irmão que a odeia, e ela vive ali naquele contexto de tensão, e o inconsciente, como ele trabalha de forma compensatória, ele manda uma imagem forte de um ritual de doação de energia, ou seja, eu estou lhe entregando energia para que você possa sobreviver a isso. E aí veja que traz então um motivo de uma mitologia dos antigos astecas, a qual ela não tinha acesso. Porque o sonho, eu já falei isso em outros módulos, ele cumpre o seu papel, ainda que você não o interprete. Claro que interpretar o sonho vai fazer com que você se coloque a favor da correnteza, vai fazer com que você tome decisões melhores para a sua vida, mas na verdade é importante você compreender que o sonho ele lhe dá dicas, mas ele não é a solução, ele lhe dá as dicas, lhe dá o caminho. Então é importante esse sonho dessa menina Consuelo para você entender o que é um sonho arquetípico. Você pode sonhar com um polvo gigante verde, com tentáculos, com um olho em cada tentáculo, por exemplo, e isso é um sonho arquetípico, é uma criatura maravilhosa, uma criatura do maravilhoso, do sobrenatural, do transcendente, ou seja lá o que vocês quiserem chamar. Mas não se trata de nada cotidiano, né? Que a gente não anda por aí vendo polvo gigante com um olho em cada tentáculo. Então, dito isso, eu queria também falar para vocês que existem sonhos que pertencem à categoria do extrasensorial. Isso é importante, muitas pessoas perguntam, mas eu sonhei e depois uma coisa aconteceu. Isso é do extrasensorial, em que a gente só aprende, só compreende um sonho extrasensorial na prática, quando ocorre com a gente. Bom, uma das coisas é que o inconsciente, ele é atemporal. Se ele é atemporal, então significa que ele pode ir para frente, pode ir para trás. Então, assim, é possível explicar, porque às vezes nós estamos tão psiquicamente vinculados a uma pessoa que nós podemos sim ter um sonho extrasensorial ou premonitório em relação àquela pessoa ou em relação a gente mesmo, ou até em relação à situação coletiva. É possível sim esse acesso do inconsciente a essa forma extrasensorial, tá? Então, é muito importante que a gente pense que esses sonhos que nos remetem ao extrasensorial são sonhos com uma proposta de você estar apto para agir rápido em relação àquele acontecimento, porque você previamente já foi alertado. Então, os sonhos também podem podem estar se referindo à relação com outras pessoas. Eu posso ter um sonho que de fato tem a ver com a outra pessoa. Isso é muito raro, mas pode acontecer quando você tem um vínculo muito forte, muito estreito, uma intimidade psicológica muito estreita com o outro. Isso pode vir a acontecer. Na gestação, por exemplo, pode ser que uma mãe tenha um sonho que é do filho, porque a relação é visceral, né? Então, isso pode acontecer sim, mas em geral o sonho ele tem a ver com a nossa psique, a nossa alma. O sonho é nosso e o que a gente tem que ter cuidado para não fazer confusão. Sonhei que você tinha morrido, meu Deus do céu, não. Muito provavelmente o sonho está trazendo aquela pessoa
porque a sua relação com aquela pessoa, algum aspecto daquela pessoa que você tem, está precisando ser revisto, está precisando morrer para nascer numa perspectiva mais ampliada. Então, é sempre lidar com o contexto geral do sonho, para que você possa perceber se aquilo ali tem alguma relação com a outra pessoa. Em geral, não tem, quase que na totalidade dos sonhos, tá? Outra coisa importante que eu queria compartilhar com vocês são os sonhos das crianças. Veja que coisa interessante, as crianças sonham. O que fazer, Bel, com o sonho das crianças? Escute de forma séria, leve a sério, dê atenção, estimule até para a criança, quando ela começar a contar, preste atenção. Se ela quiser falar, deixa ela falar. Agora, importantíssimo, não vão analisar sonho de criança com a criança, jogar a teoria junguiana em cima da pobre da criança. A criança, ela deve contar o sonho espontaneamente. O máximo que você pode fazer é alguma coisa lúdica com ela, como por exemplo, você não quer desenhar o seu sonho, você não quer pintar o seu sonho, você não quer fazer o cenário do seu sonho aqui com seus brinquedos e vai me contando. São coisinhas que você pode fazer, mas assim, de uma forma muito sutil, muito leve, porque nenhuma criança deve ser submetida a se ficar investigando as questões do inconsciente dela. Mas leve a sério e faça uma escuta séria. E a outra coisa é que às vezes o sonho da criança, por isso também deve se prestar atenção, tem a ver com a dinâmica familiar. Então, às vezes é alguma questão familiar que a criança está expressando, tá? Um outro aspecto também é que a criança, ela pode ter sonhos um pouco tipo pesadelo por conta de um bloqueio no desenvolvimento dela. Então, eu preciso prestar atenção. O que é esse bloqueio no desenvolvimento saudável? O ego da criança, ele está ali ainda em formação e existem muitas exigências do mundo externo. Essa criança, ela pode entrar em conflito entre o seu instinto natural, a sua forma natural e entre esse enquadramento em uma sociedade, e isso pode bloquear o desenvolvimento saudável da criança. Então, nós precisamos também prestar atenção se o sonho da criança não está falando desse bloqueio. Às vezes, por exemplo, ela pode sonhar com um animal selvagem que ela está enfrentando ou sendo ameaçada por um animal selvagem. Esse animal selvagem é símbolo do inconsciente. Ou seja, ela está dizendo assim, eu estou aqui lutando para não sucumbir ao inconsciente. Eu estou aqui lutando para manter o ego no domínio do processo. E como o ego ainda é frágil, então isso pode ser apavorante para a criança, que traduz isso como um pesadelo. Então, a escuta carinhosa, as ferramentas como desenhar, contar espontaneamente o sonho, pintar, fazer cenáriozinhos com os brinquedos, são formas da criança integrar o sonho, porque nem todo sonho tem que ser analisado. Tá? E a gente não recomenda ficar analisando o sonho da criança, perguntando e querendo extrair coisas da criança. Deixa a criança contar espontaneamente, deixa ela desenhar, deixa ela fazer o que ela quiser, e aí você se debruça e você procura interpretar. Porque se é uma coisa do bloqueio do desenvolvimento, se é um sonho por conta da dinâmica familiar, tá? E aí vocês vão vendo todo o contexto, mas deixa a criança em paz. Então, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre esse poder de cura dos sonhos, né? Essas imagens que nós vemos nos sonhos, elas podem ser altamente curativas. Agora, tem uma coisa no inconsciente que é muito importante a gente saber, que nós não podemos nos deixar ser superados, ou seja, o inconsciente ele não pode tomar conta da consciência. O ego precisa continuar sendo o senhor da consciência, porque quando você é superado pelo inconsciente, na sociedade que nós vivemos, você psicotiza. O conceito vai ser esse, você psicotiza. Porque você vai permitir, então, sem censura, que esses conteúdos, pense o que é você vendo criaturas com 10 cabeças e vendo coisas extraordinárias como a gente vê nos sonhos, você no seu estado de vigília. Isso é a psicose, isso é a esquizofrenia, isso é uma invasão do inconsciente. Né? A consciência fica inundada com o material do inconsciente, o ego não dá conta de processar aquilo ali,
e a pessoa psicotiza. Também, se você reprimir os conteúdos do inconsciente, se você não se interessar e não ficar atento aos conteúdos do inconsciente, essa repressão também pode gerar em você doenças, tanto físicas quanto psíquicas. Então, o inconsciente ele tem essa ambivalência. Nós poderíamos dizer que é como o símbolo da cobra. A cobra, você pode, inclusive, em momentos da superação dessa questão, ter sonhos com a serpente, ter sonhos com uma cobra. Significa que o inconsciente está querendo invadir a consciência e que você precisa se apropriar dos conteúdos que ela está mandando para que você possa estar numa posição de diálogo entre consciente e inconsciente, para que isso possa se expressar nas escolhas que você faz, na forma como você vive no mundo, porque se você reprimir também você adoece. Então não é só a questão do cuidado com a invasão, mas também o contrário também não é saudável. Então o caminho do meio sempre é o melhor caminho, né? Nos momentos críticos, as imagens dos sonhos, elas trazem uma ajuda inestimável. Então, se você não compreende o que é que está vindo, isso pode ser negativo, pode ser difícil para você. Mas quando você passa a compreender, quando você passa todas as noites ler, né, no livro do inconsciente o que está acontecendo com você, você vai conseguir duas coisas extremamente importantes: expansão de consciência, ampliação de consciência, melhor dizendo, e expansão de personalidade. Você vai ver as coisas de uma forma mais ampla e isso sempre é bom. Então, essa atenção que nós temos, né? Trazer as imagens simbólicas para a nossa vida consciente, dessa forma como eu estou dizendo, entendendo o sentido, isso nos fortalece, isso não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece, né? Criando uma ligação entre a consciência e o inconsciente. Dando um exemplo de como isso se dá. Então, tem uma mulher que está passando por esta crise, por esse momento de grande transição na vida dela, e ela tem um sonho, que uma voz no sonho, em geral, quando você ouvir uma voz no sonho, é o self falando com você, a sua essência falando com você, né? E aí, essa mulher, ela tem um sonho em que uma voz diz para ela assim: você, agora que você está indo no analista, você pode comer a bola de fogo aos pedacinhos. Só isso. Mas isso diz muito. O inconsciente está dizendo assim: o material do inconsciente não pode ser engolido de vez. A gente não tem condição, a gente surta, a gente psicotiza se a gente quiser ter acesso de vez. O que ocorre quando a gente pega isso aos pedaços? A gente vai integrando pouco a pouco a consciência. Então, os sonhos, eles fazem isso. Eles quebram e eles vão nos dando em doses homeopáticas esse acesso ao inconsciente, ao invés de dar uma dose total, porque uma dose total é letal, tá? Então, a gente precisa... o inconsciente, ele coloca, através dos sonhos, forças terríveis, né? Muito poderosas, que o ego não consegue. O ego não consegue dar conta. Só consegue dar conta quando isso vem aos poucos, quando isso vem aos pedaços. E os sonhos nos mandam isso em pedaços. E aí você pode ir saboreando e digerindo cada pedaço, né? E aí você não vai sucumbir ao inconsciente, o inconsciente não vai lhe superar. O que é que você vai conseguir como resultante disso? Expansão, melhor dizendo, eu só quero dizer expansão da consciência, mas eu prefiro dizer ampliação da consciência e expansão da personalidade. É isso que você alcança quando sabe lidar com os sonhos e não sucumbe ao inconsciente, mas trata com o devido cuidado e o devido respeito. Então, o inconsciente tanto pode ser veneno quanto pode ser remédio, por isso, né? Ele pode ser veneno e remédio. Se você lida com o inconsciente sem se preparar, sem ser dessa forma aos poucos, você pode surtar. Se você vai aos poucos e você compreende, isso vai ser salutar. Isso vai ser uma relação saudável, né, do consciente com o inconsciente. Outra coisa importante
Os sonhos também podem auxiliar nos mostrando aquilo que merece a nossa atenção. Então, às vezes nós estamos na nossa vida cotidiana, ela é cheia de exigências, ela é cheia de coisas. Tem coisas familiares, profissionais, relacionamento amoroso, amizades, trabalho, enfim, um monte de coisa ao mesmo tempo no nosso dia a dia. A família que você criou, a família da qual você veio, enfim. Não vem uma coisa só não, né? Vem de bocado, falando baianês, né? Vem de monte, né? Vem aos punhados. E aí você tem que lidar com isso no seu dia a dia, né? E os sonhos, muitas vezes, eles fornecem dicas do que você deve priorizar nessa lista de coisas para serem dada atenção. O inconsciente, então, manda muitas vezes essa dica, preste mais atenção nesse momento a isto aqui, né? Então, os sonhos nos transportam desta forma para além do limite da nossa vida consciente, nos mostrando pontos de vista e visão de nós mesmos muito mais completa. É isso que o sonho faz. Então, às vezes, os sonhos também podem ser aterradores, tá? Mas quem foi que falou que o caminho do autoconhecimento é agradável o tempo inteiro? Você também tem que conhecer o lado sombrio da sua personalidade, o lado perigoso da sua personalidade. É como se existisse no nosso inconsciente, assim, existisse uma floresta onde vivem feras perigosíssimas. Você precisa tomar conhecimento que essas feras existem naquela floresta, até para você não entrar lá, tá? E você tem que mantê-los lá, porque se essas feras invadem outros lugares do nosso psiquismo, o perigo é grande. Então existem em nós verdadeiras feras no sentido da nossa capacidade de fazer o mal. Além da nossa sombra, existem forças poderosas, basta a gente prestar atenção no que nós somos capazes de fazer uns aos outros, aos animais. Então existe uma força muito poderosa que ela precisa ser colocada no devido habitat, no devido lugar. Então o trabalho com o inconsciente, inclusive, também tem a ver com isso. E às vezes o sonho mostra no sentido de alertar, no sentido de compensar e dizer assim, olha, peraí, presta atenção, né, a isso aqui. Porque senão, às vezes, a gente, na nossa vida cotidiana, a gente não presta atenção mesmo. Então, entrar em contato de forma positiva com os elementos. O sonho proporciona isso. Ele traz elementos para que você possa lidar com isso, primeiro aos poucos, segundo com o devido respeito que o inconsciente merece, tá? Não vá assim toda desarmada enfrentar o inconsciente não, que você pode surtar da batatinha. Mas os sonhos, eles são reguladores, então os sonhos são importantes neste processo, porque eles vão tentando compensar as suas atitudes. Às vezes a gente tem uma atitude muito unilateral, e aí a gente precisa dar uma ajustada, né? Então, nem sempre é fácil nos depararmos com nossa verdadeira natureza. E às vezes a gente quer correr léguas da nossa própria natureza, mas a gente precisa enfrentá-la, compreendê-la. E como eu disse, se existe e mora uma fera dentro de nós, ou feras dentro de nós, que essas feras não sejam enjauladas, ou que se faça de conta que não existem. É para você ter consciência que existem e para ver onde é que você vai colocar isso, tá? Que contenção psíquica, que habitat essas coisas, esses instintos que nós temos, muitas vezes, que querem nos dominar. Porque se você reprime, eles escapam de alguma forma. Se você nega, eles escapam também. Então, você precisa criar ambiente para que eles possam viver no seu psiquismo, né? Então, não dá nem para negar o inconsciente, nem para se entregar a ele, permitindo que ele lhe supere. Tanto uma coisa quanto outra não vai fazer bem, né, à saúde. Mas negar o contato com o inconsciente está na etiologia de muitas doenças. Existem pessoas que negam mesmo e isso pode levar você a ter sintomas físicos e psíquicos. Nós sempre temos um tributo a pagar
neste processo de autoconhecimento. Então é preciso pagar. Se a gente for pensar nos heróis, todos os heróis das histórias, dos mitos que a gente vê, eles fazem primeiro um enfrentamento difícil. Nunca o herói consegue o que ele quer. Assim, aí vai lá, tal, na caverninha tal, pega o tesouro e sai. Não, ele enfrenta inúmeros perigos, inclusive a ele mesmo, não é? Para poder conseguir chegar onde se quer chegar. Por isso que é importante a gente saber que tem um tributo a pagar. Então, que nem sempre esse processo de autoconhecimento é agradável, porque às vezes a gente tem que entrar em contato com coisas a nosso respeito que a gente não gostaria. A gente não gostaria de ter, mas tem, né? É um jeito. Então, jamais alguém ganhou grandes tesouros na vida sem arriscar-se em uma luta heróica com o lado tenebroso e desconhecido da vida. Tá? Entretanto, essa luta se dá para alguns externamente, para outros internamente. Né? Outro aspecto vital dos sonhos é um aspecto vital dos... Isso aqui é minha cachorrinha, viu, gente? Eu tô aqui olhando para baixo porque ela tá aqui querendo carinho. A gente trabalhar em casa tem isso. Saia, meu, deixa eu trabalhar. Outro aspecto vital dos sonhos é o fornecimento de energia. Então, às vezes, o problema não é sermos superados pelo inconsciente, nem reprimirmos o inconsciente. Às vezes é a falta de contato com o inconsciente. Tem gente que diz, não lembro do sonho, eu nunca sonho. Pode ser, pode. Tem outras coisas que eu já falei em outros módulos que a pessoa não lembra dos sonhos, tá? Mas pode sim ser uma coisa de você estar distanciado do inconsciente, tá? E aí você não psicotiza, porque você não é superado pelo inconsciente. Entretanto, essa falta de contato pode deixar você sem energia, as coisas perdem o sentido, você pode deprimir, você pode não ter energia para nada. Tem gente que diz a queixa, não tem energia para nada, não tem vontade de fazer nada. E, às vezes a pessoa não se identifica como depressivo, mas essa ausência de energia, né? E aí o inconsciente pode mandar sonhos cheios de energia, porque o inconsciente ele é cheio de energia, cheio de potencial. Então ele manda essa energia para que você possa superar a sua dificuldade. Então, o hábito de anotar os sonhos, o hábito de valorizar os sonhos pode ser muito salutar, né? No sentido de sua vida ganhar mais energia. Então, os sonhos, eles buscam compensar a unilateralidade da consciência, porque nós temos muito mais potenciais que não colocamos, né, muito mais potenciais no nosso inconsciente do que aquilo que nós usamos na nossa consciência. O que é que o sonho faz? Ele tenta trazer esses conteúdos. À medida que ele vai trazendo, o que ele faz? Ele proporciona que a gente faça uma leitura muito mais inteira de nós mesmos, uma leitura muito melhor da realidade que nós estamos vivenciando naquele momento, do que quando você não busca esse suporte psíquico, né? Então, o que o inconsciente quer quando ele manda o sonho? Ele quer restabelecer o vínculo entre o ego e o self. Esse é o objetivo. Ele manda uma mensagem para o ego e diz assim, olha, o self, a nossa essência, através de um sonho, manda para o ego e diz assim, olha, por esse caminho que você está indo, você está muito radical para um lado, você está muito unilateral. Olha, preste atenção a tal aspecto. Reveja tal postura sua. Veja os seus aspectos sombrios. E aí ele vai mandando aos poucos essas mensagens para o ego. Então o sonho, o que ele quer? Ele quer estabelecer o eixo ego-self, que esse vínculo de comunicação ele seja permanente, para que o ego esteja sempre a serviço do self, a serviço do si mesmo, e não o contrário, porque o ego é o melhor empregado, mas é o pior patrão. Então nós devemos conduzir nossa vida a partir da nossa essência e não dos humores do ego, tá? Então, muito, muito, muito importante para a gente fechar esse módulo, que até foi mais prolongado do que os outros, é você saber que, ok, é muito importante analisar os sonhos, eu não vou nem repetir, porque já deu para você perceber a riqueza dos sonhos. Agora, o sonho não resolve a necessidade da atitude consciente. Então, não adianta você sonhar, interpretar seu sonho bonitinho, lindo, e
você não fazer nada com isso, tá? Não adianta você ter uma bússola é antigo, né? Não adianta você ter um GPS, saber para onde você vai, para onde aquele GPS está apontando e não entrar no carro, ligar o carro e sair e se organizar para ir. Então não vai adiantar. Então o propósito não é só analisar o sonho, mas é ter mudanças de atitude a partir dessa análise, é ampliar a compreensão das coisas a partir dessa análise. Dessa forma, se estabelece no trabalho com os sonhos uma parceria, né, entre inconsciente e consciência. E aí é nesta parceria, né, neste trabalho de cooperação entre consciente e inconsciente, entre a personalidade consciente e o inconsciente, que se dá a cura, que chegam as respostas. Isso é o que há de maravilhoso no sonho. Ok, pessoal? Então, esse módulo aqui, fechamos esse módulo. No próximo módulo, eu vou trazer a parte de estrutura do sonho e algumas dicas de como vocês trabalharem, dicas práticas de como trabalhar com os sonhos, tá bom? E então, até o próximo módulo. Obrigada por vocês terem me ouvido. E no módulo 9 a gente dá seguimento ao nosso estudo, tá bom? Foi um prazer estar mais uma vez aqui fazendo esse trabalho que eu estou fazendo com muito carinho, podem ter certeza, tá bom? Querendo muito que lhe seja útil. Então, até o módulo 9, pessoal. Um beijão, tá?